Parte 3. 1. O que eu vou fazer sobre isso? Elsie parecia confusa. Ela estava sentada em uma mesa na sala de jantar, olhando para suas manoplas de metal favoritas. Essas manoplas haviam sido muito danificadas em uma luta no dia anterior. Tudo graças a um encontro particular que tivemos lá. Acabamos lutando contra um grupo de gárgulas, monstros com corpos de pedra. Tínhamos ido capturar um grupo de ladrões para uma missão da guilda. Entre eles, havia alguém habilidoso em magia das sombras. As gárgulas eram os seres contratados por essa pessoa. Tornou-se uma batalha difícil para nós quando esses monstros de pedra parecidos com demônios nos cercaram por todos os lados. Eles eram extremamente fortes, de modo que as espadas não eram páreo para eles. Eles também eram resistentes à magia, e as flechas ricocheteavam neles. Elsie era a única de nós capaz de causar danos sérios aos corpos deles. Depois que respiramos um pouco, Lindsay pôde começar a lançar seus feitiços destrutivos de grande escala, como explosão e bolha explosiva, que usei para protegê-los e lançar a paralisar no invocador. Depois de fazermos isso com segurança, capturamos os ladrões e seu amigo mago e os entregamos aos cavaleiros reais. Concluímos a missão, mas as manoplas de Elsie foram muito danificadas na luta. Acho que terei de comprar um novo par. Sim, provavelmente você terá. Eu poderia restaurar a forma dessas manoplas lançando chapping nelas, mas não acho que elas durariam muito tempo com um remendo como esse. Isso é péssimo. Essas são as melhores manoplas que já usei. Elsie parecia realmente deprimida. Era sempre triste quando algo de que você gostava quebrava, por qualquer motivo. Devo ir comprar novas manoplas na loja de armas 8-Bears? Eu dei uma olhada antes. Barral disse que eles não teriam nada parecido em estoque por pelo menos mais 5 dias. Ainda assim, era tempo suficiente para um aventureiro que não tinha mais armas. Era de se esperar que as manoplas não fossem tão difíceis de encontrar quando havia uma armadura completa disponível para compra, mas as manoplas feitas como armas precisavam ser reforçadas em diferentes lugares. Como não havia muita demanda por esse tipo de arma, poucas lojas as tinham em estoque. Pessoas como Elsie, cujas principais armas eram as próprias mãos e o conhecimento de artes marciais aplicadas usando armas de curto alcance, como manoplas de luta, eram conhecidas coletivamente como braulhas. Não havia muitos lutadores de luta corpo a corpo em Belfast. A história era bem diferente no reino semi-humano de Mismed. Como sua população era composta principalmente de homens-fera, cuja proeza física era geralmente muito superior à dos humanos desde o nascimento, isso fazia muito mais sentido. Touia, leve-me para a capital. Não posso esperar 5 dias para comprar novas armas. Ela realmente não precisava ter pressa, mas eu não me importei. Elsie era do tipo que se movia quase por reflexo quando tinha uma ideia. Por outro lado, Lindsay era do tipo que batia em uma ponte de pedra sólida e forte antes de atravessá-la, só para ter certeza. Em circunstâncias equivalentes, Elsie preferia atravessá-la às pressas antes que ela tivesse tempo de desabar. Era assim que essas irmãs agiam. Se estamos indo para a capital de qualquer maneira, havia uma loja chamada Berco. Eu me lembro de ter visto uma manopla da força de um semideus lá. Berco era o nome da loja onde eu havia comprado meu manto branco. Esse manto havia sido encantado para oferecer resistência a todas as magias elementais nas quais o usuário fosse proficiente, o que, no meu caso, significava todas elas. O problema era que ela reduzia a resistência do usuário a todos os elementos nos quais ele não era proficiente, o que, no meu caso, significava nenhum deles. Era um verdadeiro roubo. Que história é essa de luva de semideus? Eu não sei. Acho que é algo sobre um encantamento para aumentar os músculos. Bem, agora você tem minha atenção. Elsie olhou para mim com uma nova vida em seus olhos, agarrou-me pela mão e me puxou em direção ao jardim dos fundos da pousada. Ok, vamos lá. Vamos, quanto mais cedo, melhor. Acalme-se. Você tem ao menos algum dinheiro com você?
Eu tirei um pouco da guilda mais cedo. Agora vamos lá. Essa garota estava agindo assim que algo lhe ocorria. Lembrei-me de ter pensado que não faria mal se ela fosse um pouco mais devagar. Olá, e bem-vindos a Berco. Fomos recebidos pela mesma garota que havia me atendido na última vez em que estive nessa loja. Ao contrário da última vez, ela não pediu nenhuma identificação. Se ela realmente se lembrava de mim da única vez em que nos encontramos, então foi um atendimento ao cliente incrível. Ela deve ter percebido de relance que Elze estava comigo, pois também não pediu sua carteira de identidade. A própria Elze deu uma olhada na loja, claramente surpresa com o fato de ser uma loja de luxo. Francamente, não é impressionante o suficiente para deixar você de queixo caído. O que posso fazer por você hoje? Bem, da última vez que estive aqui, vi uma manopla em exposição, algo sobre a força de um semideus? É possível que você ainda tenha na loja? Sinto muito, mas infelizmente vendemos esse item há algum tempo. Isso foi uma pena. Elze soltou um gemido de insatisfação quando ouviu a notícia. Eu tinha me proposto a provar que os itens mágicos podiam ser usados para mais do que apenas ficar nas prateleiras por tanto tempo, a menos que houvesse uma ou duas excentricidades neles, como no meu casaco. Você está procurando por protetores de braço? Mais ou menos. Na verdade, estamos procurando manoplas voltadas para o ataque. Como elas foram projetadas principalmente para atacar em vez de proteger, teoricamente eram consideradas armas, mas, em última análise, as manoplas ainda eram consideradas equipamentos defensivos. Não seria estranho que uma loja de armas as estocasse. Pelo contrário, faria mais sentido do que procurar por elas em um arsenal. Manoplas voltadas para o ataque? Temos outros pares de manoplas encantadas, se você quiser vê-las. Ah, vocês têm outras manoplas encantadas? Sim, por favor, deixe-nos vê-las. Entendido. Por aqui, por favor. A senhora disse isso e depois nos levou para os fundos da loja. Na verdade, perto de onde eu havia encontrado meu casaco. Ela pegou 2 pares de manoplas e os colocou sobre o balcão. Um deles era um belo par de manoplas aerodinâmicas verdes metálicas. O outro era um conjunto de manoplas angulares em vermelho e dourado. Essas manoplas são encantadas com a magia do vento. Elas repelem qualquer flecha ou outros ataques à distância. Infelizmente, elas não bloqueiam ataques mágicos, mas ainda oferecem uma resistência mágica bastante alta. O funcionário nos deu algumas informações sobre o par de manoplas verdes metálicas. Os encantamentos que bloqueavam ataques físicos pareciam muito úteis. Era uma pena que elas não bloqueassem ataques mágicos, mas a alta resistência mágica ainda era muito boa. Por outro lado, esse par é capaz de armazenar a magia do usuário antes de liberá-la em um ataque extremamente poderoso. Leva tempo para que a magia se acumule nas manoplas, mas elas também são encantadas com um feitiço de endurecimento, portanto, não é provável que se quebrem mesmo com uso intenso. Em seguida, ela nos contou sobre as características das manoplas vermelhas e douradas. Ao contrário das verdes metálicas, essas pareciam dar muito mais ênfase à força bruta. Pelo que ouvi, elas também permitiam o uso de algo parecido com um golpe de destaque que se vê nos videogames. Basicamente, a escolha se resumia a ataque ou defesa. Foi uma decisão difícil. Eu teria preferido reforçar minhas defesas e me manter seguro por tempo suficiente para pensar em uma estratégia para derrotar o inimigo, por isso teria escolhido o par verde metálico, mas, conhecendo Elze, ela parecia mais inclinada a escolher o par vermelho e dourado, que favorece a força bruta. Eu fico com os 2 pares. Não pude conter minha surpresa quando, ao contrário dos meus esforços para pesar os prós e os contras de cada par, Elze simplesmente ignorou o fato de que ela tinha que fazer uma escolha. Você está realmente comprando os 2 pares? Bem, os 2 parecem úteis para mim. Se eu tiver combinações diferentes, poderei obter melhores resultados. Claro, eu acho,
Mas o que acontece com o par incompatível restante? Eu os manterei em reserva, vamos ver. Sempre há uma chance de eu quebrar um deles, como fiz com meu par antigo. Elsie tinha razão. Desde que fossem usados como armas e não apenas como proteção, era impossível saber quando poderiam ser danificados ou quebrados. Eu estava preocupado com o fato de o par sobressalente estar em mãos opostas, quando as pessoas geralmente se sentem mais à vontade para dar socos com a mão dominante, mas Elsie me disse para não me preocupar com isso. Para começar, seu estilo de luta não era voltado para nenhum ponto específico. Em termos de boxe, ela seria conhecida como uma cortadora de golpes. Muito bem, por favor, equipe cada par e me informe se algo o deixa desconfortável. Farei as modificações necessárias para você. Obrigada, mas elas me servem muito bem como estão. Elsie experimentou cada par de manoplas e confirmou que ambos os conjuntos eram confortáveis o suficiente para serem usados. Bem, este par verde custa 14 moedas de ouro, e este par vermelho e dourado custa 17 moedas de ouro. 31 moedas de ouro no total. 3.100.000 ienes, hein? Elas eram bem caras. Oh, espere, isso era barato para 2 pares de armas encantadas. Essa loja não parava de jogar meu senso de dinheiro pela janela. Touya. O que está acontecendo? Poderia me emprestar uma moeda de ouro? Eu não trouxe dinheiro suficiente. É por isso que eu lhe disse para ter certeza de que tinha dinheiro suficiente antes de vir para cá. Tirei uma moeda de ouro de minha carteira e a entreguei a Elsie. Ela pagou pelas manoplas com 3 moedas de platina e uma moeda de ouro. Ela colocou as manoplas em sacolas, mas elas eram enormes e volumosas, então acabei usando-as para ela. Parecia que o homem também deveria naturalmente carregar as compras da senhora neste mundo. Obrigado por seu apoio, esperamos vê-lo novamente. O funcionário havia nos acompanhado quando saímos de Berco. Eu esperava que a capital tivesse uma boa seleção de equipamentos, mesmo que custasse um pouco mais do que o esperado. Elsie parecia satisfeita com sua compra enquanto caminhava ao meu lado. Eu meio que entendi a sensação de ter encontrado exatamente o que estava procurando nas lojas. Não é de se surpreender, porém, que as 4 manoplas fossem realmente pesadas. Eu estava procurando um beco para poder abrir uma porta que nos levasse de volta à pousada. Elsie, vamos encontrar um beco em algum lugar para que eu possa. Virei a cabeça para falar com Elsie, mas ela havia desaparecido. Elsie. Virei-me para procurar Elsie e a vi parada em frente a uma loja. Ela estava olhando para algo na vitrine. O que poderia ter atraído sua atenção daquela maneira? Voltei-me para Elsie e olhei por cima de seu ombro para ver o que era. Era isso mesmo. Um top preto com babados brancos e uma fita larga no peito. E uma minissaia preta com uma camada tripla de babados. Isso me lembrou, com algumas diferenças, um vestido gótico lolita. Elsie simplesmente ficou parada, completamente encantada. Você quer? Hã? Vavar. Touya. Ela se afastou de mim com o rosto vermelho e brilhante, como se eu tivesse lhe dado o maior susto de sua vida. Que tipo de reação é essa? Claro. Para a Lindsay. Achei que a Lindsay ficaria muito bem com ele. Ela não parece gostar desse tipo de roupa. Ao contrário de mim, é claro. Ha. No momento em que Elsie abriu a boca, ela começou a divagar. Ela sempre parecia estar pensando em sua irmã mais nova. Acho que vai ficar tão bem em você quanto na Lindsay. O que? O rosto de Elsie ficou ainda mais vermelho e ela começou a mexer os lábios como um peixe fora d'água. Sério, acalme-se. Por que ela estava sendo tão estranha, afinal? Do que você está falando? A Lindsay usaria isso muito melhor do que eu. Então é isso que você acha? Vocês dois são bonitos o suficiente para usá-lo. Vocês são gêmeos. Vocês são gêmeas. Mudo.
O que está dizendo de repente? O punho de Elsie bateu em minha lateral com um baque. Argue. Você sabe que isso realmente dói. Eu só estava dizendo que você ficaria muito bonita com essas roupas. Expliquei para Elsie enquanto apertava meu lado dolorido. Olhando mais de perto, percebi que ela estava suando frio. É impossível que uma roupa como essa fique bem em mim. Estou lhe dizendo, ficaria ótimo em você. Não precisa me elogiar. Eu sei muito bem que tipo de roupa eu poderia ou não usar. Agora você vê, você. Por que ela estava tentando negar? Senti que ela não estava sendo honesta consigo mesma e, sinceramente, achei que ela ficaria ótima com aquela roupa. O fato de ela ter resistido tanto à ideia começou a me irritar. Em primeiro lugar, não sou do tipo que usa roupas assim, e... Tudo bem se você não acredita em mim. Vamos ter que ir lá e pedir para você experimentar. Espere. Toia. Eu a peguei pela mão e meio que a arrastei para dentro da loja. Pedi à moça do balcão que trouxesse as roupas da frente, depois as forcei nas mãos de Elsie e a levei para os provadores. Espere um pouco. O que você está pensando? Olhe, já estivemos aqui antes. Venha aqui e experimente estas roupas. Confie em mim. Fechei a cortina do lado de fora e fui dar uma olhada no resto da loja. Eu havia perdido algum tempo olhando os cintos e acessórios que eles tinham. Sem muita demora, Elsie abriu timidamente a cortina. Muito bonito. Elsie estava bem diferente do habitual com essas roupas. Ela ficou muito bem com essa roupa gótica no estilo Lolita, especialmente com seu longo cabelo prateado. Entendeu? Eu sabia que estava certo. Não era qualquer um que conseguia usar esse tipo de visual. Está vendo? Eu lhe disse. Eu lhe disse que não combinava comigo. HM? Como você ainda pode dizer isso? A essa altura, eu estava tentando convencê-la, então minha voz se intensificou um pouco. Sua autoconfiança era notavelmente baixa. Quanto ela estava semicerrando os olhos para achar que não parecia nada extraordinária vestida daquele jeito. Agora que eu tinha chegado tão longe, eu não iria recuar e teria que convencê-la a ter juízo. Como eu disse, fica bem em você. Não acha, senhora? Virei-me para a senhora do balcão. Concordo. Acho que combina com você, senhorita. Dessa vez, eu tinha até mesmo pedido à vendedora da loja para vir comigo. O vestiário tinha até um espelho. A Elsie tinha esquecido completamente esse fato antes de sair, ou o quê? Você realmente quer dizer isso? Elsie corou, apertou a parte da frente da saia com os dedos e fez um pequeno redemoinho. Era realmente ótimo para ela. Ela era adorável. Naquele exato momento, eu tinha ido falar com o funcionário. Com licença, vamos levar essas roupas. O quê? Eu havia pago pelas roupas sem dar a Elsie a chance de resistir. 3 moedas de prata eram muito caras para roupas de uso diário. Toia, espere um pouco. Eu não tinha intenção de comprá-las. Se você não as comprar, eu as comprarei. Além disso, estou dando-as de presente para você. Eu não ia deixar Elsie ir embora sem comprar aquelas roupas, já que ela ficava tão bem com elas. Além disso, eu queria que todos vissem como ela era bonita. Peguei uma sacola de papel no balcão e dei a Elsie para colocar suas roupas velhas. Saímos da loja e Elsie levantou a cabeça timidamente para me agradecer. Obrigado. Não tem problema. Agora, vamos levá-lo de volta para que possamos mostrar suas roupas novas para todos os outros. Não, espere, isso pode ser um pouco embaraçoso demais para mim. Peguei a Elsie reestilizada pela mão e saí correndo. As outras meninas elogiaram Elsie quando a viram com sua roupa nova. Está vendo? Eu sabia que não estava errada. Todos os outros também concordaram. Só havia um problema.
Quando as meninas descobriram que eu havia comprado as roupas para Elsie como presente, elas ficaram um pouco mais confusas. No final, foi decidido que eu deveria comprar roupas novas para cada uma das meninas, em nome da justiça. Sinceramente, por que essas coisas continuam acontecendo comigo? Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!